Olá pessoal, hoje, quarta-feira, no Selmanamente, aqui da DIPS, da nossa escola, direto aí depois da aula, a gente falando hoje de um assunto muito que me pegou, viu, bastante. Eu gostei muito de um vídeo que eu recebi do YouTube, da Jane Fonda, que se chama O Terceiro Ato da Vida. Mexeu bastante comigo, porque primeiro pela pessoa, né, pela Jane Fonda. A Jane Fonda foi uma mulher que rompeu muitos paradigmas aí na sua adolescência, na sua idade adulta, e hoje está, como diz ela, no terceiro ato da vida, né? Ela deve estar por volta de 80 anos, a Jane Fonda, inteira, lindíssima, íntegra, no sentido, acho que maior da palavra, né? Ela me lembrou muito uma outra pessoa que também está no terceiro ato da vida, que é a Fernanda Montenegro, que está comemorando 75 anos de carreira, né? Se ela começou com 15, ela está com 90, ela deve estar com 90, 92, a Fernanda Montenegro. Então, são mulheres, né, são pessoas que estão vivendo um momento da vida que está muito previsto, né, hoje em dia que se viva, principalmente nas classes mais abastadas, né, a longevidade está muito grande, né, a longevidade está indo realmente longe. Indo longe para onde? Para os 80, 90, 100 anos. Claro, nas classes mais baixas, né, e a gente, claro, tem que levar em consideração a desigualdade social, a desigualdade de cuidados, né, para a saúde das pessoas. As pessoas com baixa renda não têm condições de se cuidar como a Jane Fonda se cuida ou como a Fernanda Montenegro se cuida, né? Mas o que acontece, né? O que vai nesse vídeo da Jane Fonda que me chamou tanta atenção? Primeiro, lidar com esse momento da vida que é esse terceiro ato, e que pode ser um ato muito íntegro, um ato muito completo para as pessoas que chegam nisso. Eu falo isso porque eu já estou com 53 anos e eu estou entrando aí no terceiro ato, né? Eu estou na minha idade adulta, né, no meu segundo ato, indo para o meu terceiro ato. E a não ser, claro, pessoas que tenham uma genética não tão favorável, etc., e condições de não terem condições, como eu falei, de entrar num terceiro ato por conta das suas condições sociais, a gente vai ver que o terceiro ato ele pode ser extremamente bom. Por que ele pode ser extremamente bom? Por que mexeu muito comigo aquela história dela? Quando ela fala que pode ser como uma escada, né? Porque a gente perde tudo, mas a gente não perde o nosso espírito, a gente não perde a nossa capacidade de ter vontade de viver e de produzir dentro das possibilidades. Mas o que eu fiquei pensando é, o que pessoas hoje no terceiro ato, eu já fiz aqui um Selmanamente sobre terceira idade, e hoje eu quero continuar falando isso. O que o pessoal no terceiro ato costuma viver, que aparece lá no consultório, analisando os do terceiro ato, pessoas da minha convivência? A primeira coisa que eu percebo é que as pessoas mais velhas, elas não conseguem fazer um luto, né? Não conseguem elaborar, ou não conseguem fazer o luto daquilo que elas acham que deveriam ter feito, né? Elas olham para trás e acham que deveriam ter feito isso, aquilo, que poderia ter sido, e não foi. Então, o luto do que poderia ter sido e não foi. Isso é muito forte. Porque eu fico na minha cabeça com a fantasia de que eu deveria ter feito isso, aquilo. E a gente vê muitos vídeos de autoajuda. Se eu sorrisse mais, se eu tivesse sorrido mais, se eu tivesse cuidado mais dos meus filhos, se eu tiver... alguém tinha que trabalhar, alguém tinha que produzir, alguém tinha que estar fazendo o que estava fazendo. Em outras palavras,
cada um fez no passado aquilo que foi possível fazer. Não deu para fazer outra coisa. A vida é aquela que a gente vive, foi possível viver. Então, fazer o luto do que poderia ter sido é uma coisa muito importante. A gente se concentrar na possibilidade que a gente tem neste momento da nossa vida. E uma outra coisa que me chama muita atenção na história do terceiro ato é que, mesmo no terceiro ato, né, numa idade mais avançada, a gente vai perdendo certas necessidades de ficar concedendo o desejo dos outros, né? Viver o desejo dos outros, o desejo que desejam que eu deseje. Muitas vezes, com a idade, a gente vai se libertando disso e a gente vai tomando posse do nosso desejo, do nosso próprio desejo, né? E vai fazendo com que a gente seja mais íntegro. Mas muitas pessoas não conseguem viver a possibilidade de não estar patologicamente nas regras. Muitas vezes a gente passa a vida inteira, né, precisando de regras para viver. E a gente patologicamente fica inventando condições e regras para a gente poder viver. E o que isso traz? Isso traz a não alegria, o não lúdico, a parte que não é gostosa da vida. A gente fica num estado de normopatia, quer dizer, uma normalidade como algo que atrapalha o meu potencial humano. E é muito complicado, porque quando a gente vê um terceiro ato que olha para trás e viu que ficou na caixinha, nas regras o tempo todo, e foi o que foi possível. Claro, né? Isso vale para todas as coisas, inclusive para ter ficado nas regras. Mas talvez esse terceiro ato seja também uma possibilidade de liberdade em relação a estas regras e normas que a gente toma porque precisa se proteger, porque acha que não dá conta de viver livremente, de viver a sua própria alegria, de viver a sua própria dignidade, no sentido de saber o que se quer da vida. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de lidar com essa coisa lúdica da vida sem dar conta das regras que sempre prenderam a gente, né? E olhar para trás e pensar que realmente as coisas foram como foram e não como a gente gostaria que elas tivessem sido, que foi o que foi possível pra gente. E aí a gente também vai se desfazendo das culpas, né? A culpa que tantas vezes acompanha esse terceiro momento da vida da gente, porque a gente acha que não fez o que devia ter feito, a idealização do que deveria ter sido. Então fica aqui esse Selma na mente para a gente pensar na normopatia, na necessidade de criar e viver regras para a gente poder existir e ser feliz. Mas a gente fala mais na semana que vem. Um grande beijo para todos, uma ótima noite.